viverão. Todos nós cristãos, todos nós que seguimos a Jesus, temos como meta e como alvo viver. Diferentemente de outras expressões de fé, o cristianismo se destaca pelo fato de que crer em Jesus é a certeza de que esta vida basta. Essa semana, refletindo com uma pessoa sobre a realidade e a dureza da morte, chegamos à conclusão de que a vida não é longa nem curta, segundo nós consigamos calcular. A fé em Cristo nos faz ter a certeza de que a vida é suficiente. Isso certamente nos dá condições de atravessar o vale da sombra da morte, como diz o salmista no Salmo 23, sem temer mal algum, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Lidar com a morte, lidar com a finitude da nossa existência é um desafio para a nossa racionalidade, é um desafio para o nosso entendimento, é um desafio para a ciência. Volte e meia estudos na área do conhecimento, na área do comportamento, na área médica, são desenvolvidos para tentar decifrar os mistérios envolvidos na morte. Porque para nós, a morte configura-se de uma forma humana como o fim de todas as coisas. Por isso, alguns esperam tentar resolver este dilema, achando que voltar a viver e reencarnarem-se para uma nova vida aqui seria uma solução para esta finitude. Quando descobrimos que não é, porque voltar a este mundo é redundar em tristeza, é redundar em sofrimento, é redundar em reconstrução para destruição. Quando a Bíblia nos ensina que a verdade acerca da morte e o fim da morte é a ressurreição. Por isso Cristo está vivo e é o que baseia a nossa fé. E quando temos de enfrentar a morte, ainda que seja dolorosa demais, e todos nós sabemos o quão dolorosa é a morte, a esperança renasce pela fé de que ela não é o fim, mas sim apenas um outro marco. Como a cruz, o sepulcro vazio estabelece um marco de que a morte não determina o fim de coisa alguma. E por mais doloroso que seja enfrentar e encarar a morte, muitas vezes aos nossos olhos de uma forma tão precoce, como essa semana todos nós ficamos pasmos ao ver mais uma criança vítima da violência da nossa cidade, causando transtorno emocional de toda uma comunidade, trazendo preocupações para os governantes. Mais uma criança morreu. E aos nossos olhos, evidentemente, temos a conclusão: morreu muito cedo. Mas nessa mesma semana, quando conversava com uma jovem senhora sobre o dilema da morte de sua mãe, aos quase 90 anos, nós podemos concluir de que nem tão cedo, nem tão tarde, mas a nossa vida deve ser suficiente para expressar a glória de Deus neste corpo mortal. O sentido da ressurreição e o sentido de seguir a Cristo e nos mover em direção à ressurreição é saber que, enquanto vivermos, há uma esperança que nos move, há uma certeza que nos foi garantida, uma declaração que é imutável: Ele vive e por isso nós viveremos também. E não se trata de voltar a nascer para ter de enfrentar os mesmos dilemas num ciclo infinito até que a plenitude seja alcançada, mas neste corpo mortal, na nossa falibilidade, na nossa limitação, é impossível alcançarmos a plenitude. Precisamos então de uma experiência sobrenatural. Precisamos sim de uma dimensão que não pode ser medida, que não pode ser descrita, que muitas vezes não pode ser sequer explicada. Mas saber que quando esta vida humana, limitada, corporal terminar,
há uma realidade maior, imensurável e infinita a ser vivida. O céu é uma verdade. O céu é uma realidade para todos os que creem em Jesus. É por isso que a declaração de Jesus nos dá a certeza de que venceremos. Seja o que for, aconteça o que acontecer, tão grande for a nossa dor, tão irreparável aos nossos olhos seja a nossa perda, o fato é de que quando tudo aqui terminar, fomos movidos e seremos colocados diante de uma certa esperança. Ele viveu e por isso nós viveremos também. Essa verdade descrita pelo evangelista João, retratando e registrando as palavras de Jesus, podem ser confirmadas ou ainda mais dissecadas por meio do testemunho do apóstolo Pedro, quando escreveu sua primeira epístola. No capítulo 1, quando ele, de forma muito entusiasmada e muito empolgante, ele fala da certeza que lhe move, e que certamente lhe moveu todos os dias a acordar bem cedo, a viver para a glória de Deus e a deitar-se descansando na certeza de que sua vida sempre valerá a pena por meio de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 3. E vamos compreender por que certamente venceremos, à luz da afirmação de Jesus que nos garante esta vitória, e que o apóstolo Pedro interpretou-a e aplicou-a ao seu viver diário. Certamente venceremos, primeiramente porque Ele nos prometeu, porque Ele vive. Mas de que forma esta vitória se torna real e prática hoje? Como tenho dito já há algum tempo, a nossa esperança é para este mundo, tanto quanto para a vida eterna. Mas ela não pode ser apenas algo futurista ou escatológico, mas a esperança da vida começa aqui e transforma-nos a partir de agora. Diz assim a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, os versos 3 em diante, até o versículo 20. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mas mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Procurar saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês,
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus e viva permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. O apóstolo Pedro usa aqui algumas palavras repetidas que, de alguma forma, nos ajudam a compreender a ênfase que ele quer dar ao seu ensino apostólico. Ele repete algumas vezes a palavra esperança. Ele repete algumas vezes a palavra herança. E ele repete mais de 2 vezes a ideia da regeneração. Meus amados, a ressurreição é a certeza de que temos uma herança, temos esperança e fomos regenerados. A primeira coisa que eu preciso compartilhar com você é a convicção de que a ressurreição nos torna novos. Por isso, o conceito de salvação não pode ser meramente escatológico. O conceito de salvação não pode ser apenas levar-nos para o céu. É o que nós queremos, é o nosso alvo, é a nossa meta. Mas como Pedro disse de forma muito clara, foi para este tempo que ele nos regenerou. Ou seja, seguir a Jesus, sermos o povo da ressurreição, celebrarmos a vida do Cristo vivo, é algo que nos move a um viver diferente. E Pedro faz vários contrastes na sua narrativa desse capítulo tão precioso, tão rico de ideias. Pedro faz vários contrastes, como ele fala da glória e do sofrimento, como ele fala do pecado desta geração e da santidade dos que seguem a Jesus, como também fala do contraste da alegria em meio ao sofrimento. Em contraste a esta geração que vivemos, em contraste a toda a direção que o nosso tempo segue e que as pessoas da nossa geração vivem, aqueles que seguimos a Cristo,